O Alexandre de Moraes resolveu inventar um inquérito das fake news que o ministro Marco Aurélio Mello votou contrário, dizendo que é um inquérito natimorto, significa que ele já nasce morto, porque ele não tem materialidade, ele não tem robustez, ele não tem objeto, ele não tem legalidade para seguir adiante, mas o Alexandre de Moraes resolveu dizer que ele é foda e ele vai assim mesmo avançar. Não satisfeito, ele resolveu dizer que aquelas idosas de 60 anos até 80 anos, algumas até de 90, com guarda-sol, camisa amarela, gritando Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, são fascistas, são um risco à pátria. Essas senhoras colocam a nossa sociedade brasileira em extremo perigo. É basicamente o que o Alexandre de Moraes imagina. Já o outro grupo, de preto, coquetéis molotovs, bastões de ferro, bastões de madeira, facas, socos ingleses, são pró-democracia. O Alexandre de Moraes diz que eles são pró-Brasil. O Alexandre de Moraes ele tem se tornado cada vez mais explicitamente um inimigo da nação, né? Assim como o ministro Gilmar Mendes, por suas decisões também totalmente monocráticas, se mostrou um inimigo da nação. E vários outros ministros aí que ocupam o Supremo Tribunal Federal que, como instituição, é muito importante, como instituição. O que não significa que os seus ocupantes sejam importantes, né? Uma vez que você ocupa uma cadeira de proeminência, eles precisam trabalhar pelo Brasil. Eu, como deputado, eu preciso trabalhar pelo Brasil. O Alexandre de Moraes enviou à minha casa a Polícia Federal para poder apreender meus celulares, tablets, laptops, né? Computadores, extratos bancários e tudo mais. Eu falei, ok. Eu poderia ter recusado, eu poderia ter negado e dito, não vão levar nada. Eu não compactuo com essa ilegalidade, com essa... Eu vou dizer que isso é uma estrovenga, é o que é. É tão estranho, tão esquisito esses dois inquéritos, tão ilegais, tão à margem da lei, que eu não consigo compreender como que seguiram adiante. Aí de repente me deu tive aquele insight e lembrei, é o ministro Alexandre de Moraes do STF. Então tudo se explica, certo? Então eles chegaram na minha casa, terminaram de buscar o que tinham para buscar e no final só levaram umas anotações que quando eu estou fazendo uma live aqui vem alguma pergunta, eu anoto aqui para não perder o fio da meada e o meu celular de uso pessoal. De quebra ele pediu o sigilo telefônico quebrado e também o bancário. Ok, não tem problema, pode fazer à vontade, não tenho nada a esconder, não tenho rabo preso, não tenho nada a temer. E não, eu não gosto do Alexandre de Moraes. Não aceito como juiz, porque ele não é juiz, ele simplesmente é um apadrinhado. E acho que ele é inepto para o cargo e inapto para o cargo. E acho que ele é um inimigo da nação. Então o senhor Alexandre de Moraes não, o senhor nunca vai ter o meu respeito. Jamais. E o senhor nunca vai me colocar com medo. Jamais. E o senhor arrumou um inimigo político que é determinado e focado, coisa que o senhor não é. Eu vou empenhar cada dia do meu mandato e da minha equipe para tornar público todo e qualquer ato ilegal do senhor, seja atual ou seja pregresso. O senhor vai me chamar de Daniel o Coveiro, que eu vou desenterrar tudo sobre a sua vida. Pública, é claro. A sua privada não me interessa. A sua vida privada é sua. Agora, a sua vida pública já está na privada há um certo tempo. Tu entendeu a analogia? Você entendeu a analogia? Então, o Daniel o Coveiro vai desenterrar todas as reportagens. Afinal de contas, reportagens servem como parâmetro, porque o senhor baseou o seu inquérito em reportagens da revista Cruzoé, da revista Isto É, da revista Veja, da revista Época, ou nas ilações da deputada Joyce Hasselmann, a ex-heroína da direita. Sim, eu torço para o seu impeachment, senhor Alexandre de Moraes. Se eu fosse senador,
o senhor está com a pulga muito atrás da orelha. Infelizmente, somente o Senado que julga os ministros do STF. E eu sou deputado federal. Não faz parte da minha função precípua, mas poderia. Ia ser muito bom. O senhor teria alguém assim no seu calcanhar o tempo todo. Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. E não ia ser um índio cantando no teu ouvido. Sabia? Essa aqui é a novidade. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Está tudo bem. O inquérito, né, ele está totalmente à margem da lei. Ele se baseia em absurdidades. É uma coisa que é muito amadora para um ministro que resolveu ser o acusador, inquisidor, delegado, investigador e o julgador. Ele é tudo. É tudo errado. Tá tudo errado. Só que ele só não admitiu isso ainda. Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo. São Tomás de Aquino. Significa que a verdade, ministro, sempre prevalece no final. Agora eu explico a vocês, meus seguidores, né, conservadores, patriotas, e também para os imbecis da esquerda que me stalkeiam. Eu entreguei o meu celular porque eu quis entregar meu celular. Eu poderia ter me recusado, afinal de contas eu sou inviolável. Eu não sou obrigado, pelo artigo 53 da Constituição, robustecido pela redação 35, que é a emenda 35, que alterou sua redação de 2001, eu poderia ter dito, eu não compactuo com essa ilegalidade, não vão levar meu celular. Eu poderia ter feito isso. Por outro lado, eu lembrei que a militância talvez me cobrasse falando, você está devendo alguma coisa, por isso que não entregou, não é possível. Então resolvi entregar. Me arrependo um pouco. Me arrependo porque eu poderia ter bancado para demonstrar que eles estão fazendo algo dentro da ilegalidade. Contudo, já foi. E infelizmente, a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida jamais voltam atrás. Foi uma oportunidade perdida para mostrar para ele que ele é só um ministro do STF. Mais nada. Um cidadão gosta de dar carteirada no aeroporto, não passando no raio-x e dizendo, eu sou um ministro do STF, eu não posso passar nesse raio-x. E a mulher dele, pum, eu sou mulher do ministro do STF. Carteirada. Carteirada. Que feio. Que feio. Isso é muito feio. Se tu fosse filho da minha mãe, tu tinha tomado umas boas chineladas na infância, aí era um homenzinho, mas não tomou a chinelada e virou. Deu no que deu. Deu nisso aí. Alguém quer um café? Eu ofereci café para a Polícia Federal. Assim que chegaram na minha casa, eu falei, querem um café? Nós temos aí que eu e mais 9 deputados e um senador da República tivemos nossos sigilos bancários e telefônicos quebrados, né? Uma clara violação às leis, porque isso é muito sério, muito sério. E quando isso aconteceu, eu percebi o ativismo jurídico que está aqui no Brasil, isso é muito sério. Agora parando um pouquinho com sarcasmo aqui, com deboche, porque até o Alexandre de Moraes não merece nossa atenção. Ele merece sim uma prisão, é o que ele merece. Senhor Alexandre de Moraes, esse vídeo vai chegar ao senhor com certeza, porque o senhor me stalkeia. Sendo assim, vê se compartilha o vídeo aí, faz alguma coisa que preste. O senhor merece sim, Alexandre de Moraes, uma cadeia que o senhor merece. A sua história, ela não está escondida em nenhum cofre. Pelo contrário, ela está muito explícita em várias mídias, né, que fizeram questão. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Quem com porcos se mistura, farelo come. E assim por diante, né? São máximas velhas, mas são clássicas. A vida do senhor não é lá grande coisa não, sabia? É uma coisa muito ruim até. É lamentável que o senhor um dia tenha sido secretário de segurança. Impediu aí o GAECO de trabalhar com a Polícia Militar e Polícia Civil, dificultando investigações ao PCC, primeiro comando da capital. Nasceu lá em 91, inspirado pelo CV,
o Comando Vermelho, que nasceu lá no presídio de Ilha Grande, como Falange Vermelha, depois se tornou Comando Vermelho, né, que criminosos comuns, com presos políticos, faziam manobras orçamentárias, criaram o Caixa Comum, ou seja, cometiam um crime do lado de fora e faziam o Caixa Comum no presídio para financiar crimes maiores. Começavam aí, a Falange Vermelha trabalhava com sequestro, roubos a banco, roubos de carro, e depois partiram para algo mais sério, tomada hostil territorial, né? Assim nasceu a Falange Vermelha, que evoluiu para o Comando Vermelho, que depois em São Paulo, na década de 90, ano de 91, nasce o primeiro Comando da Capital, que se ramificou para o terceiro Comando da Capital, que basicamente foi perdendo força por briga de liderança, né? E o senhor estava lá, negligenciando em prol do PCC. Ou seja, não estou aqui dizendo que o senhor é do PCC, de jeito nenhum, longe de mim fazer isso. Só que o senhor negligenciou, o senhor é conivente com o ato, né? Uma vez o senhor disse que não quero gaiaco trabalhando com a polícia militar. O senhor fragmentou essas investigações. O gaiaco perdeu a força da inteligência policial, perdeu a força das ações policiais, trabalhou um pouco mais reduzido, perdeu conexões. E o senhor estava lá, era o senhor, o secretário. E de repente, como num passe de mágica, Michel Temer resolve nomeá-lo para o STF. Alguém sem proeminência, sem conhecimento nenhum. Quem era Alexandre de Moraes? Aí o artigo 101 da Constituição garante que os requisitos sejam idoneidade moral, brasileiro nato, acima de 35 e abaixo de 65 anos,